Olá, mais uma edição do Cozinha Fácil e hoje tem receita gostosa. Fica com a gente, hein? Quem vai ensinar essa receita pra gente é o Gui, que tá aqui do meu lado. O Gui que é chefe de cozinha, né? E assador. Assador. Gui, o que você vai ensinar pra gente hoje? Hoje eu vou ensinar um bife de ancho, com alguns acompanhamentos. Uma abobrinha com manteiga defumada e um abacaxi com geleia de pimenta e canela. Mas não é qualquer abobrinha, qualquer abacaxi. Tem aí, o Gui gosta de trabalhar bastante com os temperos, né? Sim, sempre com ervas frescas. Eu evito ao máximo. O que a gente usa aqui de seco é o chimichurri, que também ele tem que ser assim. Mas para dar um charme e também um sabor fresco para a comida, é legal usar sempre essas ervas, né? E aí, me conta, né? É uma receita que vão poucos ingredientes e não é difícil de fazer. Não é difícil, na verdade são poucos ingredientes. O diferencial dela e o sabor tá na brasa, né? Na brasa, na fumaça, ele que dá o sabor gostoso da comida, né? E aí alguns ingredientes só para realçar o sabor, assim, né? Olha só, gente, o pessoal de casa vai aprender, além da receita, 2 dicas maravilhosas, então não saia daí. Aliás, aproveite agora para pegar aquele caderninho para anotar todos os ingredientes, enquanto eu e o Gui vamos conversando aqui, né? Gui, aí a gente vai pegar aqui então um abacaxi, uma fatia, também um pedaço da abobrinha. Eu prefiro pegar sempre o coração da abobrinha, né? Então tiro as 2 partes e pego aquele miolo do meio, que é mais macio e suculento, né? Então é colocado na brasa junto com esses 2 legumes, eles levam, legumes e uma fruta, né? No caso o abacaxi, eles levam o mesmo tempo de cozimento da carne. Então assim, colocou na chapa o bife de ancho, coloca a fatia de abacaxi e a fatia de abobrinha. Normalmente, como tempero, né? As pessoas estão acostumadas a comer o abacaxi com canela, né? Aqui eu vi que você colocou a canela, só que você colocou ela ali do lado, não é o tempero principal do abacaxi. Não é, e também tem muita restrição, né? Tem muita gente que não gosta. Assim, a canela é ou você ama ou você odeia, né? É um opcional. É um opcional, então ele tá ali. Se você quiser acessar ele, você vai ali e pega. Em compensação, a geleia de pimenta, que também faz um diferencial aí, a base dela, como a maioria das geleias de pimenta são feitas, a base é feita de maçã. No caso, essa é feita de abacaxi. Então é uma desconstrução do próprio abacaxi, né? Ele está desconstruído aqui numa forma de geleia e aí você acessa ele e tal. Tem uma combinação muito interessante, assim. Segundo o Dino, nosso chefe, ele é uma explosão de sabores. Olha só. E aí a gente tem, né, a proteína, a gente tem o nosso prato principal. Falamos aqui dos acompanhamentos, né? Que além, né, da abobrinha e do abacaxi, o Gui não se contentou e trouxe ainda um opcional de acompanhamento, que é a farofa de milho. Sim, é uma farofa comum, né? Mas da mesma forma como eu uso muitos temperos frescos, então ela tem bastante coisa fresca, né? Tem todos esses aqui, tomilho, orégano, o alecrim, tem um pouquinho de bacon também para dar um saborzinho, né? Manteiga, cebola, alho e um pouquinho de pimenta biquinho, que também atende a todos os paladares porque ela não é apimentada, né, muito forte. Hoje a gente não vai ensinar como é que se faz a farofa, então fica aí o tempero, o sabor de sua preferência. A gente vai ensinar aqui os temperos da abobrinha, do abacaxi e, claro, a carne, né? É um bife ancho que a gente está fazendo aqui. E fala um pouco mais dessa carne, dessa especialidade. Tá, o bife de ancho, ele é original, assim, na parte da América Latina, principalmente Argentina e Uruguai, né? Ancho de largo, então ele tem pelo menos 2 dedos, né? 4 centímetros, assim, ele não pode ter menos que isso, porque aí ele já vira um outro tipo de corte, né? Ele é na verdade, ele tá na ponta do contrafilé, né? Na dianteira do contrafilé, entre a 6ª e a 11ª vértebra do boi, né? Então é ali uma parte muito suculenta, essa primeira parte do contrafilé. O que a gente não pode fazer para não dar errado aqui na nossa carne? Passar, porque o ponto dela, na verdade, assim, tem muita gente que às vezes vem ao restaurante e pede bem passada, assim. Eu acho meio que um crime, sabe?
porque é uma carne que ela é feita para ser, ela é muito suculenta. Não ela é questão de gosto, eu gosto de bem passado, mas a carne... ela deve ser assim. Né, suculenta, melhor. Eu faço, se a pessoa pede, obviamente eu faço, mas eu sempre proponho também. Eu falo assim, olha, mas o ponto dela é o ponto certo. Não precisa nem ser, para mim, o meu gosto é o ponto menos, né? Mas no caso aqui ela tá ao ponto, que é aquele miolinho rosado, mas não cru, né? Então, bom. E por que a gente tá sempre acostumado a comer churrasco em casa e colocar sal grosso? Eu percebi que no seu modo de preparo você não coloca ali o sal grosso, você deixa para salgar no final. Sim, são algumas são escolas, né, de assado, assim. Tem gente que salga antes, não tem problema, né, como a gente fazia assim com os nossos pais, churrasco em casa, pega, passa o sal grosso, coloca na brasa. Na verdade, assim, tem uma diferença, ela não é muito perceptível, mas eu prefiro salgar depois. Por quê? Porque se você salga antes e coloca ela na brasa, ela começa a sorar, ela começa a fazer, que é um processo químico, né, enfim, de osmose, e ela vai trocando o líquido com o sal, então ela perde muito da suculência dela. Então eu prefiro assar, selar ela primeiro de um lado do outro, e aí assar os 5, 6 minutos de um lado, 6 minutos do outro. E assim a gente preserva todos os líquidos dela, né? Toda a suculência dela. E a coisa de descansar também é muito importante. Tirou ela da brasa, ela está com uma temperatura interna alta, então ela não vai esfriar. As pessoas têm medo assim de tipo, eu vou tirar, vou esperar 4 minutos e aí ela vai ficar fria. Não vai, né? Ela tem calor suficiente para segurar. E aí você deixa ela lá, todos esses sucos vão se distribuir na carne, ela vai ficar muito mais gostosa. E aí corta. Gente, olha quanta dica, né, que a gente já aprendeu aí, vocês de casa. Deu tempo de pegar o caderninho então? Aproveita agora para anotar tudo que vai na nossa receita. Gente, olha quanta dica, hein? Então já deu tempo de pegar o caderninho, então anote aí tudo que vai na nossa receita. Anote aí, 300 gramas de bife ancho e para o tempero, sal e pimenta do reino. E para acompanhamento nós teremos uma fatia de abobrinha, manteiga defumada, ervas frescas e nesta receita vamos usar um mix de alecrim, orégano e tomilho. Também vamos colocar uma fatia de abacaxi, geleia de pimenta e canela. Gui, o pessoal já anotou tudo e eu sei que você tem mais uma dica. Agora vamos falar um pouquinho mais do modo de preparo, né? Sim. Então a gente está usando aqui uma manteiga defumada e aí você mesmo prepara essa manteiga defumada? Na verdade é uma manteiga comum, sem sal, porque o sal a gente já vai usar fora e aí talvez passe o sal se ela fosse uma manteiga salgada. Então eu uso a manteiga sem sal, coloco numa panelinha de ferro. E como vocês puderam ver, eu pego uma brasinha, né? Tem que dar uma soprada só para tirar alguma impureza, deixar ela bem vermelhinha. E aí você joga ela dentro da panelinha em cima da manteiga. Ela vai dar uma fritada nessa manteiga e ao mesmo tempo fumaçar bastante, né? E essa fumaça vai ficar agregada ali na manteiga, vai dar esse sabor de defumado. Que na verdade é o principal tempero da coisa, é essa manteiga defumada. Que vai dar todo o toque especial. Sim. É muito melhor usar dessa forma do que usar e comprar aquela fumaça líquida? Cara, assim, eu nunca usei fumaça líquida, né? Na verdade eu sou de uma corrente da defumação de carnes, então assim, é a contramão disso, né? Uhum. Porque é um processo muito rápido, que a pessoa vai, ela consegue, não consegue, na verdade ela tenta chegar num sabor de defumação, mas que é só um sabor artificial, não vai ser de fato uma defumação, né? Então aqui a gente tem uma preocupação com isso, inclusive o nosso novo projeto aqui é justamente vender pratos executivos com defumação de carnes. Sensacional! Bom, e com mais essa dica, vamos ver então o modo de preparo? O modo de preparo é muito fácil. Preste atenção.
Coloque o bife na grelha e deixe assando por 7 minutos de cada lado. Enquanto isso, você vai derreter a manteiga e colocar uma brasa para defumar. Feito isso, vá olhando o ponto da abobrinha e do abacaxi. Quando estiver pronto, corte. Com o abacaxi, vai a geleia de pimenta e a canela. E a abobrinha, você vai temperar com sal e as ervas frescas, mais a manteiga defumada. A carne você vai cortar para servir. É neste momento que você vai salgar. Como acompanhamento, você pode acrescentar ainda uma boa farofa de sua preferência. Está pronta a nossa receita. E olha só, receita pronta, já está aqui, né, desde o comecinho, né, para vocês verem como é que ficou a nossa receita. E eu vou ser obrigado a experimentar, né? Sim. A gente chega sempre no final do programa, vem aquela parte horrível que eu nem gosto. Ah, né? é, né? Mas antes de eu fazer essa parte horrível, né, chata, desagradável, o Gui tem mais uma dica, né? Normalmente quando a gente está fazendo ali um preparo de uma carne, o peixe, tem muita mosca, né? Ah, tem. E dá pra gente espantar essas moscas de uma maneira simples. Sim, principalmente aqui que a gente fica ali fora fazendo, né? Então é difícil de controlar isso. Aqui o nosso costume é pegar um potinho, né? Pode ser um desses potinhos para fazer empada, sabe? Então coloca um pouco de café mesmo de pó de café, e uma brasinha do churrasco. Ou pode queimar com um isqueiro também, um fósforo assim, que ele continua queimando e soltando essa fumacinha, que elas odeiam, graças a Deus. Olha só, antes da gente começar aqui a gravação tinha bastante, né? Mas acendeu, sumiu tudo. Sensacional essa dica. E, bom, eu vou tirar a máscara aqui, né? Porque não dá pra experimentar com máscara. Vou colocar aqui do lado. A nossa equipe seguiu todos os protocolos de segurança, higienização, distanciamento, álcool em gel, máscara. E agora eu vou experimentar aqui. Vou começar pela abobrinha, né? Enquanto eu vou experimentando, tem aí uma rede social que o pessoal de casa gostou da receita, quer vir experimentar. Ah, não quero fazer, não quero ter esse trabalho. Como é que faz aí? Bom, é só vir aqui no Dom Brejas, a gente está aqui de terça a domingo, né? A parrilla está lá fora sempre operando e é só vir para experimentar. O nosso Instagram daqui da casa é @dombrejas e o meu pessoal é @GuiFogagnoli. Muito bom. Muito bom? Comecei pelos acompanhamentos aqui, a abobrinha, né, para sentir o sabor, né, o tempero. A manteiga defumada É especial, né? é diferente, dá totalmente um toque assim, muito bom.
E agora eu vou experimentar a carne. E você tem mais uma dica, né? Eu achei muito do interessante ponto. do ponto da carne. É. Isso aí eu não conhecia. É uma dica que a gente aprende na faculdade, inclusive, assim. No dia a dia, eu não uso mais porque eu já consigo, pelo visual da carne, pelo jeito que ela tá sorando ou que ela tá sangrando, eu consigo imaginar o ponto que ela tá. Mas, assim, para iniciantes, é uma coisa que dá certo, assim. Então você pega aqui, ó, na mão e faz assim com o dedo, pinça. Polegar e indicador. Polegar e indicador, faz uma pinça, né? E aí você aperta aqui essa parte gordinha aqui da mão. E aí aqui você tem o ponto menos, aqui você tem o ponto e aqui você tem o ponto mais. E aqui você tem a sola, que tem gente que gosta, mas essa aqui é o bem passado mesmo, tá? Então, ponto menos, ponto mais e bem passado. Faça em casa. Eu fiz E aí, aqui com você ele. faz isso, você tem que apertar aqui e sentir na carne também. Então você toca aqui e toca na carne, você tem mais ou menos a mesma sensibilidade. Sensacional essa dica. Ô Gui, eu quero agradecer a participação. Ele vai voltar aqui no próximo programa com uma outra receita, olha, deliciosa. Então não perca. Combinado? Ok, combinado. Então tá jóia. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.